Saudações docente, eu sou a Mercy Sueli Dias, estudante de Contabilidade e Auditoria, e hoje, neste vídeo, eu irei aqui falar sobre a norma contabilística 26. Norma esta que trata da contabilização de subsídios do governo e trata também da divulgação de apoios do governo. Este trabalho, ele possui a seguinte estrutura. Primeiramente, eu irei falar do objetivo, darei um conceito geral e explicarei de uma forma geral de que essa norma se trata e qual é o seu principal objetivo. De seguida, no âmbito, eu irei explicar em que forma esta norma se aplica, onde é que se aplica e explicar tudo mais. Em terceiro, eu irei falar sobre os subsídios do governo. Falarei dos subsídios do governo não monetários, falarei da apresentação de subsídios relativos e ativos, falarei da apresentação de subsídios de rendimentos e também falarei aqui do reembolso de subsídios do governo. Primeiramente, temos aqui o objetivo. Esta norma, ela tem por objetivo definir como as empresas devem contabilizar e como elas também devem apresentar os subsídios recebidos do governo. Mas, especificamente, essa norma, ela tem como objetivos principais 4. Os seus 4 principais objetivos são, primeiramente, ela tem um objetivo de estabelecer critérios de reconhecimento. Ela tem também o objetivo de definir o tratamento contabilístico, também de orientar a forma de apresentação desses subsídios que são recebidos pelo governo, claro. E também eles têm como objetivo assegurar que esses subsídios recebidos do governo, eles assegurem transparência e também comparabilidade. Essa norma, a norma contabilística 26, ela basicamente serve para garantir que os subsídios do governo, eles sejam tratados de forma coerente, ou seja, que eles sejam tratados de forma justa e também de forma transparente. Para assim poder evitar que haja distorço dos resultados ou do valor do patrimônio da empresa. De seguida, vamos falar aqui do âmbito, ou seja, de como se aplica onde se aplica esta norma 26. Aqui, nesta norma 26, os subsídios do governo, aqueles subsídios do governo que estão relativos a ativos, eles são subsídios do governo que têm como primeira condição o fato de que a entidade, ou seja, o órgão ou ser que recebe esses subsídios do governo, ela deve adquirir ou construir ativos de longo prazo. Por exemplo, podem existir situações essas que limitam o tipo de ativo e limitam a localização do ativo, onde que esse ativo se localiza, e podem também limitar o período durante o qual este ativo pode ser adquirido ou pode ser detido. Ou seja, existem situações em que há a limitação do ativo, em questão do seu tipo, da sua localização, como também o período em que o ativo vai ser adquirido ou detido. Vou mencionar agora alguns pontos de que esta norma não trata, pontos que não estão inclusos na norma e ela não aborda essas situações. Nesta norma, ela não são tratadas questões que surgem na contabilização de subsídios do governo em demonstrações financeiras, como também não são tratadas apoios do governo que são não trata de apoios do governo que são fornecidos a uma entidade em forma de benefícios disponíveis ao determinar o rendimento tributável ou que também determinam a base do imposto sobre o rendimento a liquidar. Ela não trata também da parte do governo no capital de uma entidade e não trata também dos subsídios do governo. Vou falar agora dos subsídios do governo. Primeiramente,
eu irei falar sobre o reconhecimento dos subsídios. Aqui nesta norma, só são reconhecidos subsídios quando há uma segurança razoável de que, dois pontos, de que a entidade irá cumprir todas as condições que serão impostas e também quando há segurança de que sim, há 100% de chance que que o subsídio será recebido. E o simples recebimento dos subsídios, ele não garante que essas condições acima foram reconhecidas. É necessário que todas as condições sejam tomadas em consideração para que possamos garantir que as condições foram cumpridas. Vou falar do tipo e tipos de subsídios do governo e também como cada um deles é tratado. Os subsídios não reembolsados. Vou falar dos tipos e do tratamento dos subsídios do governo. Então, os subsídios do governo, que são não reembolsáveis, eles são reconhecidos quando há uma segurança de que não precisarão ser devolvidos, e os subsídios, aqueles que são reembolsáveis, são tratados como revisão de estimativas, segundo a norma contabilística 4. Ou seja, existem subsídios reembolsáveis e também existem os subsídios não reembolsáveis. E quanto ao tratamento desses dois tipos de subsídios, só são reconhecidos os reembolsáveis quando... Só são reconhecidos os não reembolsáveis quando há uma segurança de que esses não precisarão ser devolvidos. E os reembolsáveis, eles são tratados como uma revisão de estimativas. No terceiro ponto do reconhecimento contabilístico, devem ser aqui reconhecidos como... Vamos agora abordar o terceiro ponto, que trata do reconhecimento contabilístico. Aqui, eles dizem que devem ser os rendimentos... Eu vou falar agora do terceiro ponto, que diz que aqui deve ser reconhecido, todos os subsídios eles devem ser reconhecidos como rendimento. Eles devem ser reconhecidos de uma forma sistemática ao longo dos períodos necessários para compensar os gastos a que eles se referem e eles não se registram diretamente no capital próprio. No quarto ponto, que trata dos subsídios relativos a ativos, aqui diz o seguinte: se um ativo é amortizável, o subsídio desse ativo ele é reconhecido como rendimento ao longo da vida útil do ativo, na sua proporção da amortização. Ou seja, e se o ativo não é amortizável, esse subsídio ele é reconhecido como rendimento durante o período das obrigações associadas. No quinto ponto, que trata dos subsídios relativos a rendimentos, aqui os subsídios eles são reconhecidos como rendimentos do período em que os gastos ocorrem, ou seja, eles são reconhecidos como rendimentos apenas daquele período que é o período em que os gastos ocorreram. O sexto ponto, que trata dos subsídios não monetários. Aqui os subsídios eles devem ser avaliados pelo seu valor justo. Por exemplo, se for um terreno recebido, ele deve ser avaliado pelo aquele valor justo, que é o valor que está estimulado no mercado, ou o valor justo que esse coisa tenha naquele momento. Eles podem ser registrados tanto pelo valor justo do ativo, como também pelo um valor simbólico, ou seja, uma quantia nominal. O sétimo ponto que trata da apresentação nas demonstrações financeiras. Aqui
Os subsídios que são relativos a ativos, eles são apresentados como rendimento diferido, ou seja, do passivo, ou são deduzidos também ao valor contabilístico do ativo. Os subsídios que são relativos a rendimentos, eles são apresentados separadamente como um outro rendimento ou deduzidos dos gastos correspondentes. Temos aqui o 8º ponto, que ele trata do reembolso de subsídios. Aqui, nos subsídios que estão relativos a rendimentos, ainda nos relativos a rendimentos, eles serão reconhecidos imediatamente como gasto. E no relativo a ativos, ele aumenta o valor contabilístico do ativo e o valor a amortizar no futuro. Em quarto lugar, temos aqui os apoios do governo. Aqui, certas formas do apoio do governo que não podem ter um valor que é razoável atribuído, elas são excluídas da definição de subsídios do governo, bem como as transações com o governo, transações essas que não podem ser distinguidas das operações comerciais normais da entidade. Ou seja, essas elas não são, elas são excluídas da definição de subsídio, ou seja, não participam daquilo que é a definição principal de subsídios do governo. Um exemplo de apoio que não pode ser distinguido das operações comerciais normais da entidade é uma política de aquisição do governo que ela é responsável por parte das vendas da entidade. A existência do benefício no exemplo, ela pode ser tal que é necessária uma divulgação da natureza, volume e duração dos apoios para que as demonstrações financeiras não sejam ambíguas. Aqui, os empresários, as taxas de juros, assim sendo, o apoio do governo ele não inclui o fornecimento de infraestruturas através da melhoria da rede de transportes e também de comunicações gerais, nem a colocação à disposição de instalações para irrigação ou para redes de água, as quais estão disponíveis numa base contínua e indeterminada para o benefício de toda a comunidade local. Em quinto ponto, temos aqui as divulgações. Aqui, os seguintes pontos devem ser divulgados. Primeiramente, deve ser divulgado a política contabilística adotada para os subsídios do governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas DFs. Deve ser divulgado também a natureza e volume dos subsídios do governo reconhecido nas DFs e também a indicação de outras formas de apoio do governo de que a entidade tenha diretamente se beneficiado. Deve ser divulgado também as condições essas que não são satisfeitas e outras que são contingentes. Deve ser divulgado também aquelas condições que não são satisfeitas e também outras contingências que são associadas ao apoio do governo que tenham sido reconhecidos. Em sexto ponto, vou apresentar aqui alguns exercícios para uma melhor compreensão daquilo que é esta norma 26. Temos aqui um exercício em que a empresa Blues Limitada, ela recebeu um subsídio de 90 mil meticais como contrapartida da criação de 10 novos postos de trabalho e também a sua manutenção por 3 anos. A pergunta em questão nesse exercício é: como deve ser contabilizado este subsídio? Este subsídio, ele usará o seguinte lançamento.
Na conta 1.2, que é a conta banco, será debitado nos depósitos à ordem esse valor de 90.000 meticais, que é o subsídio, o valor referente ao subsídio que foi recebido. Este valor vai estar acreditado na conta 4.9, que é a conta dos acréscimos diferentes, especificamente na subconta 4.9.2.5. E este lançamento será para recebimento do subsídio. O outro lançamento é o lançamento de 4.9, que é na conta dos acréscimos e diferimentos. O outro lançamento será na conta 4.9 ainda, que é a conta que trata dos acréscimos e diferimentos, na mesma subconta 4.9.2.5, que trata dos subsídios à exploração, que será um valor de 2.500 a debitar e vai estar a acreditar na conta 7.6, que é a conta dos outros recebimentos e ganhos operacionais. Especificamente na subconta 7.6.2, que é a subconta que trata do Estado e dos outros organismos públicos. Ou seja, vai estar a acreditar aqui nessa subconta 7.6.2.1 o valor de 2.500 meticais. Temos aqui um segundo exercício. Neste exercício, a empresa LM Limitada, ela recebeu um subsídio do governo num montante de 60.000 meticais para uma formação profissional. 1/3 dessa formação ele foi realizado no ano anterior. O outro terço foi realizado no corrente exercício e o último será realizado num próximo exercício. Aqui eles nos pedem que para proceder à contabilização do subsídio. Temos logo ao lado o lançamento referente a este exercício. Na conta bancos, na subconta 1.2.1, que é a subconta dos depósitos à ordem, será debitado 60.000 meticais, que estará a acreditar na conta 7.6, na conta que trata dos outros rendimentos e ganhos, especificamente na subconta 7.6.2.1 do Estado e outros organismos públicos. Estará a acreditar aqui o valor de 40.000 meticais. Acreditar também na conta 4.9 de acréscimos e diferimentos. Vamos aqui, antes de finalizar, para algumas dúvidas frequentes. Tenho aqui 2 dúvidas frequentes em relação a este tópico ou a esta norma contabilística 26. A primeira é por que os subsídios eles não devem ser reconhecidos imediatamente como rendimento quando eles são recebidos? E a resposta para essa dúvida ou pergunta frequente é que isso justifica-se pelo fato do princípio da especialização dos exercícios ele exigir que o rendimento ele seja reconhecido no período em que os gastos ocorrem. Se fosse reconhecido de imediato, isso distorceria o resultado do período, mostrando assim uns lucros artificiais e lucros esses não seriam correspondentes à realidade econômica. Temos aqui como segunda pergunta frequente: o que acontece se o governo ele exigir o reembolso de parte de um subsídio que já foi reconhecido em períodos anteriores? Primeiramente, deve-se proceder uma revisão de estimativas contabilísticas, conforme o que diz a norma contabilística 4. Se o subsídio era relativo a rendimentos, o montante a devolver ele é reconhecido imediatamente como gasto. E será relativo a ativos, o valor a devolver ele vai aumentar o valor do ativo e isso vai assim afetar aquilo que são as amortizações futuras. Depois dessas 2 perguntas ou dúvidas frequentes, eu vou encerrar aqui o meu trabalho ou a minha apresentação sobre a norma 26, norma esta, que como eu havia falado no início, ela trata da contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Espero que tenha tido uma boa compreensão. Obrigado.